Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao Mediretriz. Eu sou o Dr. Medir. No nosso último encontro, desvendamos o diagnóstico e o rastreamento do diabetes mellitus. Hoje, vamos dar um passo crucial e mergulhar no manejo da terapia antidiabética no diabetes mellitus tipo 2, com base nas atualizações mais recentes da Sociedade Brasileira de Diabetes para 2024. O tratamento do diabetes mellitus tipo 2 evoluiu de uma visão focada no controle da glicemia para uma abordagem ampla, abrangendo proteção cardiorenal, controle da obesidade e intensificação oportuna do controle glicêmico, buscando reduzir complicações a longo prazo. Para nos guiar por cada detalhe dessas recomendações, convido o Dr. Matheus Formina. Muito obrigado, Dr. Medir. É um prazer estar aqui no Mediretriz para abordarmos um tema tão vital. O controle glicêmico é, sem dúvida, essencial para prevenir complicações microvasculares, como retinopatia, doença renal e neuropatia, e macrovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. Grandes ensaios clínicos randomizados como o UKPDS, sigla para UK Prospective Diabetes Study, e o ADVANCE demonstraram a eficácia da redução sustentada da hemoglobina glicada para abaixo de 7% em desfechos microvasculares. Inclusive, o UKPDS mostrou que cada 1% de redução na hemoglobina glicada pode diminuir em 14% o risco de infarto agudo do miocárdio e em 12% o risco de acidentes vasculares cerebrais fatais e não fatais. Ainda mais importante é que a redução de complicações macrovasculares é mais evidente quando o controle glicêmico é iniciado precocemente, idealmente no primeiro ano após o diagnóstico. Isso reforça a necessidade de combater a inércia do tratamento e iniciar as intervenções o quanto antes. Uma das grandes revoluções no tratamento do diabetes tipo 2 é o foco na proteção cardiovascular e renal. Os inibidores do cotransportador sódio-glicose 2, ou ISGLT2, e os agonistas do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon, ou ARGLP1, trouxeram benefícios significativos nessa área, com reduções de 10% em eventos cardiovasculares com ISGLT2 e 14% com ARGLP1 em pacientes de alto risco. Esses benefícios se estendem a subgrupos com ou sem histórico de eventos cardiovasculares prévios e são independentes do nível de hemoglobina glicada. Outro pilar fundamental é o controle do peso corporal. A obesidade está intrinsecamente ligada a piores desfechos no diabetes, ao agravamento do controle glicêmico e a uma maior mortalidade. Por outro lado, a redução do peso em pessoas com sobrepeso ou obesidade melhora o controle glicêmico, aumenta as chances de remissão do diabetes tipo 2 e reduz a incidência de complicações microvasculares. Portanto, a redução do excesso de peso deve ser um objetivo permanente em todas as fases do tratamento. Antes de falarmos sobre medicamentos, é crucial reforçar que as abordagens não farmacológicas são a base do tratamento e devem ser recomendadas universalmente. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes para 2024 recomendam que todos os adultos com diabetes tipo 2 sejam avaliados quanto ao risco cardiovascular antes de definir a estratégia de tratamento. Isso é essencial, pois o risco de eventos cardiovasculares em 10 anos na população com diabetes é, em média, 2 vezes maior. A avaliação deve considerar idade, sexo, fatores de risco, função renal, presença de doença cardiovascular subclínica e histórico de eventos cardiovasculares prévios. As abordagens não farmacológicas incluem o controle do peso e intervenção nutricional. Programas estruturados de controle ponderal podem levar à remissão do diabetes tipo 2 e melhora do controle glicêmico. Também incluem exercícios físicos. Treinamento físico estruturado e atividades acima de 150 minutos por semana estão associados a reduções significativas na hemoglobina glicada. A diminuição do tempo sentado, ou seja, a redução do sedentarismo, está associada à diminuição do risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. A melhora da duração do sono também é importante, pois duração curta ou excessiva do sono está associada a um risco aumentado de doenças cardiovasculares e mortalidade. Além disso, a cessação do tabagismo e o manejo do estresse são cruciais.
E é importante considerar a monitorização contínua de glicose para otimizar o controle. A estratificação do risco cardiovascular, conforme a diretriz, é categorizada em baixo, intermediário e alto risco. Por exemplo, um risco alto é caracterizado pela presença de doença arterial coronariana, subclínica ou lesão de órgão-alvo, como taxa de filtração glomerular entre 30 e 59 ml por minuto por 1,73 m², albuminúria, retinopatia não proliferativa, ou histórico de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Agora, vamos ao cerne do tratamento farmacológico. A escolha dos agentes antidiabéticos deve ser individualizada, considerando a estratificação de risco cardiovascular, o índice de massa corporal, ou IMC, e a taxa de filtração glomerular, além de eficácia, risco de hipoglicemia, tolerabilidade, custo e preferência do paciente. A abordagem inicial e as progressões de terapia seguem um fluxo bem definido. Começamos com a avaliação inicial. Na primeira avaliação e periodicamente, é fundamental avaliar a estratificação de risco cardiovascular, índice de massa corporal, taxa de filtração glomerular e hemoglobina glicada. E sempre iniciar ou reforçar as abordagens não farmacológicas. Para a terapia inicial, que é a monoterapia, para a maioria dos pacientes, o tratamento começa com a metformina. A metformina é a primeira escolha devido à sua alta eficácia na redução da glicemia de G1 e da hemoglobina glicada, até 1,5 a 2%, baixo risco de hipoglicemia, não causa ganho de peso e tem baixo custo. Seus principais efeitos adversos incluem diarreia e náuseas. Partimos então para a terapia dupla, tripla e quádrupla, ou seja, a intensificação do tratamento. Se a hemoglobina glicada estiver entre 6,5% e 7,5% no alvo ou até 0,5% acima do alvo, deve-se iniciar metformina. Se a hemoglobina glicada permanecer acima do alvo, a terapia dupla é recomendada. Se a hemoglobina glicada estiver entre 7,5% e 9%, que é de 0,5 a 2% acima do alvo, a terapia dupla é recomendada, e a terapia tripla pode ser considerada. Se a hemoglobina glicada for maior que 9%, ou seja, mais de 2% acima do alvo, a terapia dupla é recomendada, e a terapia tripla deve ser considerada. Existem considerações adicionais na escolha da terapia. Se houver alto ou muito alto risco de doença cardiovascular aterosclerótica, devem ser associados agentes antidiabéticos de primeira linha, com benefício cardiovascular comprovado. Se for alto risco, os inibidores do SGLT2 e SGLT2, ou agonistas do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon, ARGLP1, devem ser considerados. Se for muito alto risco, os ISGLT2 são recomendados, e os ARGLP1 também devem ser considerados. Se houver obesidade, os ARGLP1 ou coagonistas do receptor de peptídeo inibitório gástrico, peptídeo 1 semelhante ao glucagon, GIP, GLP1, devem ser considerados para a perda de peso. Na intensificação da terapia, se a hemoglobina glicada permanecer acima do alvo, a terapia tripla é recomendada, preferencialmente com metformina, ISGLT2 e ARGLP1. Alternativamente, qualquer combinação de 3 agentes antidiabéticos pode ser considerada. A terapia basal com insulina também pode ser considerada. Se a hemoglobina glicada permanecer acima do alvo, a terapia quádrupla deve ser considerada, incluindo qualquer agente antidiabético, como ISGLT2, ARGLP1, inibidores da dipeptilpeptidase-4 e DPP4, pioglitazona, sulfonilureias, e coagonistas do receptor de GIP, GLP1, além da terapia basal com insulina. Um aviso importante é que não se deve combinar agentes da mesma classe. Para a terapia baseada em insulina, se a hemoglobina glicada for maior que 9% com sintomas, a terapia basal com insulina é recomendada.
Em casos de hiperglicemia aguda grave, cetoacidose, comorbidades agudas, necessidade de cirurgia ou procedimentos invasivos, ou suspeita de diabetes autoimune, a terapia basal com insulina é recomendada, e a insulina basal, terapia basal bolos ou insulina intravenosa devem ser consideradas apropriadamente. Se houver obesidade ou sobrepeso com sintomas leves, a combinação de insulina basal com ARGLP1, titulada para as maiores doses aprovadas para perda de peso, deve ser considerada. Após estabilização clínica, a terapia dupla ou tripla deve ser considerada em substituição à terapia basal com insulina. Vamos agora aprofundar um pouco mais nas características das principais classes de medicamentos antidiabéticos, com base nas informações detalhadas na diretriz. A metformina, comumente encontrada com nomes comerciais como Glifage ou Diaformin, tem como ações o aumento da sensibilidade à insulina no fígado, reduzindo a produção hepática de glicose, e o aumento da captação muscular de glicose. Suas vantagens incluem alta eficácia na redução da hemoglobina glicada, até 2%, baixo risco de hipoglicemia, não causa ganho de peso e baixo custo. Os efeitos adversos incluem diarreia, náuseas, deficiência de vitamina B12 e, raramente, acidose láctica. É contraindicada em casos de hipersensibilidade, cetoacidose diabética, doença renal com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto por 1,73 m², insuficiência cardíaca congestiva e lactação. Os inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 e SGLT2, que incluem agentes como dapagliflozina, conhecida como Forxiga, empagliflozina, como Jardiance, e canaliflozina, como Invokana, agem inibindo a reabsorção de glicose e sódio nos túbulos renais, levando à excreção de glicose na urina e diurese. Suas vantagens são a redução da hemoglobina glicada, 0,5 a 1%, redução de eventos cardiovasculares e mortalidade cardiovascular em pessoas com diabetes e doença cardiovascular, redução de hospitalização por insuficiência cardíaca, raramente causam hipoglicemia, e promovem discreta redução de peso e pressão arterial. Os efeitos adversos incluem propensão a infecções geniturinárias e baixo risco de cetoacidose euglicêmica. Os agonistas do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon, ARGLP1, com agentes como liraglutida, encontrada como Victoza ou Saxenda, para manejo de peso, dulaglutida, conhecida como Trulicity, e semaglutida, como Ozempic ou Rybelsus, versão oral, aumentam a secreção de insulina dependente de glicose, reduzem a secreção de glucagon, retardam o esvaziamento gástrico e aumentam a saciedade. As vantagens são a redução da hemoglobina glicada, 0,8 a 1,5%, redução de eventos cardiovasculares em pacientes com doença cardiovascular aterosclerótica, redução de albuminúria, discreta redução de pressão arterial e triglicerídeos, e raramente causam hipoglicemia. Os efeitos adversos incluem náuseas, vômitos e diarreia. Raros casos de pancreatite aguda. É contraindicado em casos de carcinoma medular de tiroide, pancreatite, uso simultâneo de inibidores da DPP-4 ou tirzepatida, e taxa de filtração glomerular menor que 15 ml por minuto por 1,73 m². Os coagonistas do receptor de peptídeo inibitório gástrico, peptídeo 1 semelhante ao glucagon, GIP, GLP-1, representados pela tirzepatida, mais conhecida como Mounjaro ou Zebound, para manejo de peso, possuem ações semelhantes aos agonistas do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon, ou seja, aumentam a secreção de insulina dependente de glicose, reduzem a secreção de glucagon, retardam o esvaziamento gástrico e aumentam a saciedade. Suas vantagens são a redução estimada da glicemia de G1 e da hemoglobina glicada em mais de 2%, redução acentuada do peso, da pressão arterial e da trigliceridemia. Os efeitos adversos incluem distúrbios gastrointestinais como náuseas e diarreia, fadiga, reações no local da aplicação, e aumento da frequência cardíaca. Pode causar hipoglicemia quando associado a secretagogos ou insulina.
É contraindicado em casos de hipersensibilidade, histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tiroide ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2, NEM2, e uso concomitante com agonistas do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon ou inibidores da dipeptilpeptidase-4 e DPP4. É fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos a algumas considerações importantes. Primeiramente, sobre a associação de inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 e agonistas do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon. Embora ambas as classes tragam benefícios cardiovasculares isoladamente, as evidências ainda não são robustas sobre um efeito aditivo significativo na redução de eventos cardiovasculares com a combinação dessas duas classes. No entanto, em estudos observacionais, a associação de inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 a pacientes já em uso de agonistas do receptor do peptídeo, 1 semelhante ao glucagon, foi associada a um benefício cardiovascular mais significativo. Em segundo lugar, é preciso ter cuidado com efeitos adversos específicos. A canaliflozina, um inibidor do cotransportador sódio-glicose 2, presente no medicamento Invokana, foi associada a um risco maior de amputação, principalmente nos dedos dos pés ou metatarsos. Portanto, recomenda-se cautela em pacientes com risco de amputação. A semaglutida injetável, conhecida como Ozempic, foi associada a taxas significativamente mais altas de complicações da retinopatia. Recomenda-se cautela em pacientes com retinopatia proliferativa. Esses são eventos adversos recentes e seus mecanismos ainda estão sendo investigados. O manejo da terapia antidiabética no diabetes mellitus tipo 2, conforme as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes para 2024, reflete uma abordagem cada vez mais personalizada e abrangente. Não se trata apenas de controlar a glicemia, mas de proteger o coração e os rins, controlar o peso e, acima de tudo, garantir a qualidade de vida do paciente. Se este vídeo foi útil para sua prática clínica ou para seu entendimento sobre o diabetes, deixe seu like, ele nos ajuda a levar mais conhecimento adiante. Inscreva-se no canal Mediretriz para não perder nenhuma atualização e ative o sininho para ser notificado de nossos próximos conteúdos. Compartilhe este vídeo, pois o conhecimento atualizado é a melhor ferramenta na saúde. Sua busca por conhecimento é a nossa diretriz. Até o próximo Mediretriz.